Amém? Vamos lá, Lucas 18:15. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocasse. E os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Mateus capítulo 18 agora. Mateus capítulo 18, verso 1. Mateus 18:1 diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes, e não se tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Você pode curvar sua cabeça? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por essa reunião, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos, Jesus, pela sua bondade, por aquilo que o Senhor já ministrou sobre as nossas vidas aqui. E o nosso desejo agora, Deus, é que a sua palavra, que o seu Santo Espírito ministrem e testifiquem sobre nós. Que o Senhor venha, Deus, vivificar essa palavra. Senão, Deus, nós teremos apenas um discurso e tudo o que nós vamos perder aqui com isso é o nosso tempo. Se o Senhor não vier e não vivificar aquilo que vai ser dito. Então que o Senhor encontre, Deus, os nossos corações aqui nessa noite, como boa terra, como terra fértil ao que vai ser ministrado, e que o Senhor possa, Deus, tocar em nós, falar conosco, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, nos dois textos, Lucas 18, Mateus capítulo 18, nós temos as crianças no centro das narrativas, nos dois textos. De modo que é importante a gente começar tendo uma leitura ou fazendo uma análise de como as crianças eram vistas naquela época. De como que se enxergava ali uma criança naquela época. Talvez é importante a gente começar a entender o olhar daquela sociedade da época para aquelas crianças. E é óbvio que as crianças eram importantes e elas eram amadas. Os filhos são garantia da continuidade da família. Filhos são prosperidade, os filhos eles são expressão de prosperidade, filhos são bênção, e isso é tudo verdade e óbvio a respeito daquela época e a respeito das crianças ali. Então é óbvio que elas, e com certeza elas eram amadas por seus pais. Só que nós estamos falando de uma época onde as crianças não desfrutavam de nenhum privilégio social, nada. Então, se a gente trouxesse e fizesse uma análise para os dias de hoje, nós estaríamos falando, então, de zero, da inexistência de políticas públicas, por exemplo, voltadas para os pequenos. Não existe. As crianças elas eram, do ponto de vista social, então, insignificantes. E, na verdade, havia, por exemplo, uma alta taxa de mortalidade infantil. Por conta das situações da época, por conta de doenças e todas as situações que as pessoas estavam expostas naquela época. Né? Para a gente ter uma noção, a mortalidade infantil ainda hoje é uma coisa com a qual se luta. Então imagine nas condições daquela época. Então havia alta taxa de mortalidade infantil, e esse talvez seria talvez não, é um excelente motivo para você pegar o seu filho e falar: vou lhe levar para esse Jesus, para esse mestre, para esse rabino orar e interceder pela vida das crianças, porque havia alta taxa de mortalidade infantil, muitas crianças não atingiam a fase adulta. E, na verdade, não entre os judeus, mas na região ali, os povos que viviam ao redor, dos gentios, havia um costume de abandono de bebês,
caso você tinha lá um bebê com alguma deficiência, ou caso você percebesse que a sua condição financeira não vai dar para criar mais essa criança, então havia um costume de abandonar, de descartar crianças. Então, essa é a leitura, assim, por cima, de como que eram a questão das crianças naquela época. Elas não tinham nenhum privilégio social. Nada. Nas contagens feitas, elas nem eram contadas. Certo? Você vê por várias vezes. Tinham tantos mil homens. Então, mulheres e crianças nem eram contadas. E a ideia nossa hoje, com esses dois textos, é olhar para o que está aqui e entender dos ensinos que nós temos aqui, algo importante que vai promover nas nossas vidas hoje um resgate de essências. Porque nas duas narrativas, as crianças estão no centro, elas são importantes, e Jesus não só usa ali, abençoa as crianças, como Ele dá valor a elas. E é importantíssimo a gente analisar e entender o que temos de ensino nesses dois textos, e trazermos isso para a nossa vida, e fazer um resgate de essências que nós deixamos perder ao longo da nossa jornada cristã. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós deixamos perder talvez algumas essências, que seja importante a gente repensar e fazer uma análise e retomar isso. E talvez você está aqui falando assim, não, mas eu comecei minha jornada cristã agora, então escuta para não vacilar, entendeu? Escuta e guarda no coração para não perder essências importantes. Então a ideia é essa hoje, um resgate dessas essências. Eu sempre me lembro de quando Jesus está ali falando para João, escreve às igrejas, e a carta para a igreja de Éfeso, quando ele fala, olha, eles perderam o primeiro amor, a igreja está funcionando, está tudo muito legal, o pessoal é muito gente boa, mas eles perderam o primeiro amor. Então, em Apocalipse 2, ali, verso 5, o Senhor vai dizer, olha, diga a eles lá, que eles precisam lembrar de onde eles caíram, se arrepender, e voltar à prática das primeiras obras. Então, talvez hoje, o que nós vamos discutir, vá promover isso em nós. Nós precisamos lembrar das essências que perdemos, nos arrepender de termos perdido elas, de ter perdido tais essências, e voltar a praticá-las. Amém? Tanto eu, quanto vocês. Você me entendeu até aqui? Amém. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente vai analisar hoje. Percebe comigo e deixa aberto aí o texto de Lucas, capítulo 18. Percebe comigo lá em Lucas 18 que quando os discípulos impediram as crianças, ou estavam tentando impedir as crianças de acessar Jesus, de ir até Jesus, eles não foram consultar Jesus a respeito do caso. O que sugere então que eles estavam agindo fundamentado em suposições que eles tinham. Eles não foram até lá perguntar para o Senhor se ele iria ou não receber aquelas crianças. Em cima de uma suposição deles do caso, eles tomaram uma decisão. Lembra que criança não é uma coisa que tem tanto significado assim, socialmente, né? Então, Jesus não tem tempo a perder com isso daqui. E, na verdade, se a gente permitir, olha o tanto de menino. Eu penso que não era uma, duas crianças. Então, Jesus vai gastar tempo com isso, ele tem trabalho, ele está cansado, tem que peregrinar. Então é melhor que a gente contenha aqui e não permita, né, essa perca de energia da parte de Cristo. E a atitude de Jesus evidencia para nós o erro que os discípulos cometeram. Não aqui em Lucas, mas em Marcos capítulo 10, verso 14. Ali em Marcos, nós temos Marcos escrevendo esse mesmo episódio, em Marcos capítulo 10, a partir do verso 13. Mas no verso 14, Marcos escreve algo que Lucas e Mateus não escrevem. Ele coloca assim, olha, aí Jesus, vendo o que os discípulos estavam fazendo, impedindo as crianças de ir até ele, ele se indignou com os discípulos. E essa palavra no original expressa a revolta de Jesus. Ele ficou revoltado com o que eles estavam fazendo, impedindo as crianças de irem até ele. E aí, dentro da sua revolta, ele vai dizer, não as impeçais. E digo mais, é como se ele dissesse assim, digo mais,
O reino dos céus é para gente como elas. E quem não recebe o reino como elas recebem, não é digno do reino. Então fica evidente o erro que eles cometeram. E esse erro que os discípulos cometem, não pode ser um erro que nós vamos cometer na nossa jornada. Porque esse erro ele vai prejudicar tanto a nós como indivíduos e também nós como comunidade que se reúne em nome de Jesus. Qual é o erro que os discípulos cometeram? Quando nós tomamos decisões fundamentadas em nossas suposições a respeito da vontade de Deus. Isso é um erro. Vou repetir para você. É um erro quando tomamos decisões fundamentadas em suposições que temos a respeito da vontade de Deus. Percebe que a gente não consultou a Deus, a gente supôs. Então existe ali, em algum lugar, acessível a nós, o Cristo, que eu vou chamar de Cristo fato, o Cristo real. É o Cristo acessível, ele está disponível, disposto a falar conosco, próximo de nós. Então, essa gente ir lá, chegar diante desse Jesus acessível e dizer a ele, mestre, o que o Senhor quer que a gente faça? Está aí os meninos, é para mandar embora, não é, o Senhor vai atender, não vai, o que a gente tem que fazer? Não. O nosso erro é desprezar o Cristo fato e abraçarmos o Cristo suposto. O que é o Cristo suposto? É aquele que a gente criou, é o Deus que a gente criou na nossa cabeça. A gente supõe que a vontade dele seja essa, então nós caminhamos em cima das nossas suposições, a respeito do que Deus quer, do que Deus sente, do que Deus vê, e em cima do que supomos, tomamos decisões. E nisso, nós sempre vamos errar. Tem um escritor cristão que vai dizer o seguinte: quando você supõe, você não pergunta. Se não pergunta, você se abre para um mundo de conclusões inválidas e mal entendidas. Se você supõe, você não pergunta. Se não pergunta, você incorre em erro. É isso que ele está dizendo. Você vai inevitavelmente errar, porque simplesmente deixou de perguntar, porque não perguntou. E sabe o que acontece? A gente vai caminhando na nossa maturidade. E em cima disso, nós vamos tomando as nossas decisões. A gente já é maduro, então a gente começa a supor um monte de coisa. A respeito da vida, a respeito da vida cristã, você já é maduro. Ora, poxa, eu já tenho tantos anos de evangelho. Já vivi tantas coisas. Já sei tantas coisas, eu já sei como resolver isso daqui, eu já vi essa história, eu já vi isso acontecer. De manhã eu brinquei e falei, olha, sou pastor, rapaz. Tem até livro escrito, já compraram? Ainda não, está na Amazon. Na minha mão é mais barato, mas está na Amazon. Pronto, passou o merchan e continua. Eu já sei esse negócio aí, mas a gente esquece que caminhar nas nossas suposições é um erro, isso é um problema. E já que as crianças estão no centro da narrativa, nós nos esquecemos que um dos comportamentos das crianças é perguntar. Elas perguntam tudo, mas nós caminhamos na maturidade, então a gente começa a caminhar nas suposições. Do que Deus acha, do que Deus pensa, do que Deus quer. E a gente pensa que está acertando. E o que pode acontecer, queridos? Pode acontecer que Jesus vai se indignar contra nós. Se revoltar com o que estamos fazendo. Porque nós estamos supondo e não perguntando. Se você quer um exemplo disso, porque os discípulos não fizeram isso só essa vez. Isso aconteceu outras vezes. Se você for comigo para Mateus capítulo 14. Lá em Mateus 14, nós vamos ler sobre a primeira multiplicação dos pães. E no verso 15, a gente tem o seguinte, verso 15, ao cair da tarde, Mateus 14, 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto,
e a hora já está adiantada. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Percebe que os discípulos chegam para Jesus com conclusões e soluções. É assim que a gente age, quando nós estamos agindo nas nossas suposições. A gente conclui, e depois que conclui, a gente vai propor soluções para o que está acontecendo. E eles tiveram várias conclusões. Eles chegam para Jesus e falam assim, primeira conclusão: Senhor, o lugar é deserto. Quer dizer o quê? Que não tem comida aqui. Não tem recurso aqui. Primeira conclusão. Segunda conclusão: Jesus, está tarde. O que piora, porque já está avançada a hora e aqui não tem recursos. Essas são as conclusões. É a leitura do ambiente. Você faz uma leitura do ambiente. Mas eles não chegam só com conclusões diante do Senhor. Eles chegam diante dele com solução para o problema. Então, Jesus, despede esse povo. Manda esse povo embora. Porque não tem comida, está tarde. Manda esse pessoal embora. Para que eles possam procurar o que comer. E percebe que Cristo não nega as conclusões deles. Ele não nega. E geralmente Ele não vai negar as nossas conclusões, porque elas são uma leitura inteligente do ambiente. Amém? E você é uma pessoa inteligente. Nós somos inteligentes. Então você faz uma leitura do ambiente e você naturalmente tira conclusões. A coisa está feia mesmo. Está difícil. Está complicado. Então, fazer as leituras não é errado. Cristo não nega as conclusões deles. Ele não os corrige nas conclusões, mas ele não se submete às soluções que eles estavam propondo. De manhã o Luiz ouviu a palavra e falou assim, é porque o homem caminha sobre o óbvio. Como assim? Está deserto? Está tarde? É óbvio que nós temos que vazar daqui. É óbvio que a gente tem que ir embora. Não tem comida. E tem 5.000 pessoas aqui, 5.000 homens. Sem contar mulheres e crianças aqui, a gente tem que ir embora. Isso é óbvio. A grande questão é que Cristo está lá e Ele não se curva ao óbvio. A gente pode até fazer as conclusões, mas a gente precisa perguntar a Ele. E é aqui que está a grande questão. A gente não pergunta. A gente conclui e já propõe soluções e tudo que a gente quer é que Deus endosse. Veja, Senhor, eu concluí, o problema é esse, a solução é essa, agora o Senhor só abençoa, que é para dar certo, é para ir para frente. Mas Jesus olha para eles e fala assim, está certo, é verdade, é deserto, está certo, está tarde, é verdade. Dá de comer para eles, ué. Pensa um nó na cabeça dos caras. Como eu vou dar de comer? Como nós vamos fazer? O que que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. É o que temos. Jesus fala, basta. Vamos agradecer e distribuir para a galera. 5.000 pessoas comeram. Mais de 5.000 pessoas comeram. É um milagre. Por quê? Porque a gente pode até concluir, mas caminhar, Cristo caminha no sobrenatural. Cristo está lá. Ele vai prover. Nem que o chão se abrisse e começasse a pular pão lá de dentro. Ele vai prover. A grande questão é que nós precisamos aprender a perguntar. A gente pode até concluir, mas a gente tem que perguntar. Outro momento, outro episódio, Lucas capítulo 9. Em Lucas 9, do 28 ao 36, você vai ler sobre o momento da transfiguração. E aqui tem algo também importante. No episódio da transfiguração, esse é um episódio muito importante, porque Jesus sobem ali os discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele se transfigura, ele se revela em glória para aqueles homens ali. Ele se revela em glória lá no monte, onde ele se transfigurou. E ao lado dele aparecem 2 figuras, que foi de fundamental importância serem vistas por aqueles homens. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Então aqueles homens estão vendo Cristo em glória, do lado eles veem a lei e os profetas endossando esse homem, ele é o Messias. Entende o que está acontecendo no Monte da Transfiguração? E aí Pedro, envolto por aquele ambiente,
ele conclui, ele tira suas conclusões, e é óbvio, faz as suas suposições. Ele olha e fala: uau, esse negócio está bom demais. Aí ele vai para Jesus e diz: mestre, o negócio aqui está muito bom, vamos fazer 3 barraquinhas. Faz uma barraquinha para o senhor, faz uma barraquinha para o Moisés, faz uma barraquinha para o Elias. Fica todo mundo aqui em cima, porque o negócio aqui está bom, está gostoso. Uma voz os envolve, uma nuvem os envolve, e uma voz vem e vai dizer: este é o meu filho, o meu eleito. E a voz termina dizendo: a ele ouvi. Ouçam ele. Como assim? Diante de Cristo, por mais que a gente faça as conclusões, precisamos ouvi-lo. É para fazer as barraquinhas? Vamos fazer as barraquinhas. Não, não é para fazer não, vamos descer, vamos descer. O que Jesus quer? Lembre-se, crianças perguntam. Na verdade, elas são uma máquina de fazer perguntas. E nós adultos somos uma máquina de criar suposições. Porque a gente já julga que, como maduros que somos, a gente já sabe. A gente já sabe. Não tem que perguntar para Jesus, a gente já sabe. E queridos, pensar em Deus por meio das nossas suposições é uma tentativa descabida de trazê-lo ao nosso nível. A gente pensa que sabe o que Deus pensa. A gente pensa que sabe o que Deus tem que fazer. A gente pensa que sabe como Deus deveria agir. A gente tenta trazer o Senhor para o nosso nível. E na verdade, em primeiro lugar, o que a gente precisa começar a aprender é que diante das coisas complicadas da vida, em meio às nossas angústias, em meio a qualquer coisa que aconteça, em meio às conclusões que você vai tirando agora da sua vida aí. Pensa na sua vida e começa a tirar as conclusões. Isso aqui está bom, isso aqui está mais ou menos. Deus me livre desse negócio aqui. E vai tirando as conclusões da sua vida. Depois que você concluiu, o que você tem que fazer agora? O que eu tenho que fazer agora? Me ajoelhar e dizer: Jesus, o que é para fazer? Como que resolve esse negócio aqui, ó? Como que faz com isso aqui? E queridos, de algum lugar, ou de uma revelação da sua palavra, por meio de uma voz interior, que é quando a gente começa agora a falar da sua relação com o Espírito de Deus, algo vai acontecer e você vai ter uma resposta. Faça assim. Não, não faz assim. Ouça essa voz. Mas a gente só vai ouvir a voz se a gente perguntar: Senhor, é para fazer que jeito? Então, em primeiro lugar, quando caminhamos nas nossas suposições a respeito da vontade de Deus, nós vamos incorrer em erro. Amém? Amém? Você me entendeu até aqui? Segundo lugar, vai aí, Lucas 18, verso 17. Em Lucas 18, 17, o Senhor não vai fazer ainda uma comparação do indivíduo com a criança. Mas Ele vai dizer no verso 17: quem não receber o reino como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Então percebe que ele ainda não está comparando o indivíduo a uma criança, dizendo: olha, é necessário ser como criança. Ele não disse isso. Ele disse: é necessário quem não receber o reino como uma criança, não então, de maneira alguma vai entrar nele. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é: o que acontece quando nós apresentamos o reino a uma criança, a um pequenininho? O que acontece quando você fala dos desígnios do reino para uma criança? Ela simplesmente acredita. É simples, não é? Mas esse é um milagre da coisa. Ela acredita. O que acontece quando você chega para uma criança e fala assim: ó, tinha um rapaz chamado Moisés, ele tinha um cajadão, aí ele pegou o cajado, bateu na água e o mar abriu no meio. Aí você fala: não, mas tem mais, esse povo atravessou esse mar e foi embora no deserto, eles não iam na padaria. Eu brinquei que é vida triste, porque eu adoro padaria, mas eles não iam na padaria, porque todo dia de manhã tinha pão. Caía pão do céu. Pão do céu você já viu chuva de pão? Não, pois é, Deus fazia chuva de pão. Aí você continua contando para as crianças.
Imagina de noite você com frio e uma nuvem de fogo aparecer. Imagina de dia você com calor e uma nuvem aparecer e te proteger. E vai contando as histórias para ela vai fazendo o quê? Ela vai abrindo o olhinho assim, ó. E aquilo vai entrando e ela vai acreditando. Você fala assim para ela: Deus falou com Jonas, ele não obedeceu. Deus falou com esse profeta, ele não obedeceu. Aí você aproveita e fala: tá vendo? Desobediência não é uma coisa legal. Você já aproveita, já fala. Aí ele caiu no mar e um grande peixe engoliu Jonas. E levou ele para cumprir o destino profético, ele saiu ileso de dentro da barriga da baleia. Presta atenção numa coisa: as crianças acreditam, elas não levantam as implicações científicas do que eu acabei de falar. Porque cientificamente falando, o que eu acabei de falar é um absurdo. Um homem caiu no mar, um grande peixe engoliu ele, caminhou com ele por 3 dias, não aconteceu nada com o camarada, e depositou ele para que ele pudesse cumprir o destino profético dele. E ele saiu ileso da barriga desse peixe. Sei lá que peixe é esse. Isso não faz sentido cientificamente. Mas uma criança tão somente acredita. E é aqui que a gente se perdeu. Porque a gente sempre tem um pé atrás. Por conta da nossa vivência. A vivência faz você calcular as coisas. E falar assim: não tem como. Um homem ser engolido por um peixe, 3 dias, esse homem tinha morrido. O que esse homem comeu? O que esse homem respirou? O que aconteceu? Você começa um monte de implicações na sua cabeça. Você começa a calcular um monte de coisa. A gente sempre tem um pé atrás que nos impede de tão somente acreditar. Porque a Bíblia diz, e porque nos evangelhos Jesus endossa o que aconteceu com Jonas. Então é verdade. Ah, mas como aconteceu? Sei lá, eu sei que aconteceu. É assim que as crianças vivem. Elas simplesmente acreditam. Mas nós sempre temos um pezinho atrás. Por conta da nossa vivência. E da maturidade que nós julgamos ter. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, você acha que Deus é bom? A gente concorda com isso, amém? Deus, ele é bom, tá bom? Então, se eu falar para uma criança que Deus é bom, ela vai fazer o quê? Acreditar que ele é bom, tá? Então Deus é bom, beleza. Vai comigo em Salmo 145, verso 9. Salmo 145, 9. Todo mundo concorda que Deus é bom? Amém? Então a gente acredita nisso. Legal. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para... O que é todos? Todos é o quê? Tudo, todos. O Senhor é bom para... E as 40 crianças que foram degoladas essa semana por terroristas? Deus é bom ou não é bom para todos? E é aqui que a gente precisa tomar cuidado. Porque é aqui que a gente julga ser maduro. E é aqui que nós temos que nos permanecer inabaláveis. Deus é bom, igreja? É bom. Deus é bom. Não, mas porque Ele não impediu a maldade, porque Ele não impediu a atrocidade, Deus é bom, ponto. Acabou. Nós não podemos medi-lo, calculá-lo, determinar o que ele sente, o que ele vê, o que ele ouve, e jamais conseguiremos expressar de qualquer maneira possível onde essas crianças estão agora, qual a sublimidade do lugar que elas experimentam agora, qual a grandeza da presença que elas desfrutam agora. Nós não temos resposta para isso. Então a gente se cala e mesmo em meio a tamanha atrocidade, nós podemos com paz no coração dizer: Ele é bom, ponto. Apesar do terror, Ele continua e sempre continuará sendo bom. Mas nós insistimos
em incorrer no erro de descê-lo ao nosso nível, de pensar que a gente sabe pensar como Deus, e a gente até faz coisas piores, que é pensar o seguinte: se eu tivesse poder, eu tinha impedido aqueles terroristas, eu teria feito alguma coisa, como se nós pudéssemos colocar Deus em algum momento no banco dos réus e dizer: culpa tua, pelo mal que acontece nesse mundo. Ele é bom, e a gente precisa sempre se lembrar, tudo o que sabemos e sentimos a respeito dele é gota diante do oceano que ele é. É por isso que a eternidade será para conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo. Então nós não podemos julgá-lo, nós precisamos receber o reino como crianças. Ele é bom e pronto. Nós precisamos tão somente crer e deixar de lado a nossa vivência. Mas a minha vivência diz o seguinte, a minha inteligência mostra o seguinte, né? Os meus sentimentos mostram que é um absurdo. A gente precisa aprender a tão somente acreditar. Ele é bom. Ele é bom. E se tiver alguém que vai vingar, quem será? O Senhor. A gente não tem que se preocupar com isso. Nós precisamos tão somente nos preocupar em declarar quem Ele é. E nós precisamos tão somente e simplesmente acreditar. Amém? Em terceiro e último lugar. Agora em Mateus capítulo 18, a partir do verso 1. Mateus capítulo 18. Esse mesmo texto está retratado em Marcos 9 e Lucas 9. Marcos capítulo 9, do 33 ao 37. Lucas capítulo 9, 46 ao 48. E Mateus capítulo 18, do 1 ao 5. São textos que retratam os mesmos episódios. Mas em Marcos e em Lucas, a gente tem algo diferente do que a gente leu aqui em Mateus. Em Mateus capítulo no 18, 1, nós lemos o quê? Que os discípulos perguntaram para Jesus: quem é o maior? Mas em Marcos e em Lucas, a gente entende na narrativa que eles estavam discutindo quem era o maior entre eles. Entre os 12 ali, quem é o maior entre nós? Quem de nós aqui é o melhor, é o maior? Percebe que desde sempre, na verdade, a aparência, a posição, a importância, o status, são coisas que nós damos muito valor. Quem é o maior aqui quem é o melhor? Quem é o que aparece mais? Jesus. Quem de nós aqui é o que o Senhor tem mais prazer? E a gente vai se embebedando pela grandeza. A grandeza enfeitiça o homem. E aí, o sucesso profissional, o sucesso ministerial, a atenção das pessoas, recursos, o reconhecimento, os bens, as posses, essas coisas passam a nos envenenar. E a gente passa a querer ser grande, a querer ser visto. Então é isso que havia no coração daqueles homens. Mestre, quem é o maior entre nós? Quem dos 12 aqui é o mais poderosão? Quem tem mais status? É isso que alimentava o coração daqueles homens. O que Cristo fez? Ele pega uma criança, lembra? Socialmente insignificante, traz e põe no meio deles, fala: essa criança, se não for como ela, não é grande. E isso derruba todo o castelo que nós construímos de grandeza. Derruba tudo o que nós pensamos sobre grandeza. E ele vai falar, agora sim ele compara o indivíduo à criança, ele vai dizer: se não for como uma criança, não vai herdar o reino, não vai ter espaço no reino. E é óbvio que quando ele fala de ser como uma criança, ele não está falando dos estereótipos do ser criança, do estereótipo infantil. Ele está dizendo: olha, agora então vocês têm que ser todo mundo como criança, vão começar a usar fralda, começar a usar babador, começar a engatinhar, comer papinha. Não, ele não está falando isso.
Ele não está colocando nenhum estereótipo, ele está falando do interior, do ser como, do que está no coração, ou das condições de uma criança, o que ela é, simplesmente por ser criança. É essas as essências, são essas que a gente precisa começar a resgatar. E, em primeiro lugar, de tudo que a gente pode destacar, eu vou colocar a simplicidade e a humildade de uma criança. Uma criança é simples e humilde. Pouca coisa agrada uma criança. E, queridos, nós perdemos a simplicidade e a humildade. O que você sentiu quando eu pedi para você abrir Mateus capítulo 18 e li um texto tão conhecido como esse? O que a gente sente quando a gente vem para cá e canta os louvores e vai cantar uma música que você já conhece, ou você já sabe, ou quem vai cantar, nós perdemos a simplicidade. Nós precisamos de tudo muito fantástico, porque nós estamos vivendo numa era que o que vale são as experiências. E se essa estrutura não for agradável o suficiente, que me permita uma postagem muito bacana, então ela não me serve. Porque nós perdemos a simplicidade das coisas. Nós somos capazes de ir num restaurante caro, pagar R$ 500 num prato que tem 100 gramas de comida, por causa do nome de quem fez. Perdemos a simplicidade e parece que a sanidade. Porque não é a comida, é o status, é a experiência, é o chefe. Vai comer e vai... É ou não é verdade? Perdemos a simplicidade e a humildade. Essa é o tipo de coisa que eu vou embora depois e arrependo porque eu falei. Por que eu falei isso? Amém. Vamos lá. Próximo. Crianças são resolutas. Você já foi corrigido por uma criança? Elas são resolutas. O que é isso? Você ensina e ela é firme no que aprendeu. Ela tem essa firmeza. E contei de manhã que a gente estava numa padaria uma vez. Aí sentou Maria Clara, a Nara veio, trouxe as coisinhas para a gente comer. Na hora que a Nara pôs na mesa, eu peguei e pus na boca. Aí a Maria Clara, papai, você não orou. A gente não orou ainda. Eu falei, é verdade, né? A gente não orou. Ela tem que orar. Eu falei, vamos orar. Elas são resolutas. Elas são firmes naquilo que elas aprendem. Por que você acha, por que a gente acha que há tamanha investida contra as crianças para colocar na cabeça delas tantas coisas? Porque elas são resolutas. Elas guardam aquilo no coração e ela aprendeu. E não importa quem é, se fizer errado, eu vou corrigir. Por quê? Porque minha mãe falou. Já viu o vídeo da criança que está na escola? E isso é fantástico. As crianças estão na escola, e a professora está lá, aí a professora vai, agora todo mundo rebola. Aí a menininha falou, eu não posso. Minha mãe não deixa, eu sou crente. Aleluia! Ela é resoluta. Isso aí não dá para fazer não, tia. Eu sou crente. Eu não nego. Eu não acho brechas na lei. Entendeu? Quais seriam as brechas? Muito simples, minha mãe não está aqui, não tem ninguém vendo. Bora lá, taca a rebolada. Não, ela é resoluta. E nós precisamos ser assim. Firmes no que cremos. Resolutos, sem achar brechas na palavra, no que a palavra diz. Outra coisa, crianças são dependentes. Elas precisam de gente que faça as coisas por elas, para elas. Elas dependem, elas não conseguem fazer sozinhas, não é maldade, ela não dá conta. E em Mateus, no capítulo 6, o Senhor vai dizer para nós, no fim do capítulo, no verso 34, quanto à vida, quanto a tudo que a gente se preocupa, Ele vai dizer, não vos inquieteis. E é tão difícil a gente depender a esse ponto de não me inquietar, de fazer tudo o que eu preciso fazer, óbvio, porque é dever meu, mas de não me inquietar e de depender de Deus, porque nós somos adultos. Então a gente precisa resgatar
dependência. E por último, crianças necessitam de tutoria, eles precisam de um tutor. Alguém que impõe os limites e diga: aqui você pode ir, aqui você não vai, isso é perigoso, não faz, com isso você não deve se envolver. Pessoas, uma voz. E essa voz, pais, tem que ser nossa. Eu estou novo na jornada, talvez não possa ficar ensinando muita coisa, mas isso é uma verdade. Essa voz maior na vida das crianças tem que ser nossa. A minha mãe disse: o meu pai falou. Já pensou te chamar na escola e falar assim: ah, tá muito petulante essa criança, ela chega aqui e não quis fazer isso e ainda falou que foi você que ensinou. Dependendo do que acontece, a criança merece até um prêmio, né? Porque, não, eu ensinei mesmo. A maior referência, tutores. E nós temos um tutor, João capítulo 14. O Senhor vai dizer: não vos deixei órfãos. Há um Espírito que vai ficar aí, Ele vai dizer para vocês, Ele vai falar com vocês, Ele vai guiá-los. Um tutor. Alguém que dentro de nós testifica e fala. Queridos, em primeiro lugar, a gente precisa não caminhar em cima das nossas suposições. A gente precisa receber o reino, em segundo lugar, como uma criança. E em terceiro lugar, ser como elas. Onde deixamos a nossa humildade cair. Onde passamos a julgar as coisas, com base no que achamos, com base em nossos desejos, nos esquecendo que Cristo era simples. Onde foi que começamos a negociar os nossos princípios? Por que não dependemos dele? Por que não ouvimos a voz do nosso tutor? A gente precisa ser como criança, resgatar essas essências. Porque se for assim, queridos, então nós vamos ver florescer o reino de Deus em nós. Porque o reino é daqueles que são como elas, como crianças. Você pode ficar em pé no seu lugar?